Olá, meus irmãos, muita paz. Estamos mais uma vez aqui para fazermos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Dessa vez, com a bela carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala sobre a caridade, o amor. A necessidade da caridade segundo São Paulo. Mas antes de iniciarmos esse estudo, vamos fazer a nossa prece inicial. Rogamos a Deus, a Jesus e os Espíritos amigos para que estejam conosco, trazendo a paz do seu amor, a sua bondade, cobrindo-nos com o teu manto, Jesus, de luz, espalhando as messes da tua presença amiga em nossos lares, trazendo harmonia e equilíbrio para todos. Sê conosco, Jesus. Com a presença de Jesus entre nós, vamos iniciar o nosso estudo, onde a gente começa com a mensagem Caridade Essencial, que está no livro Vinha de Luz, através da mediunidade de Chico Xavier, orientação do seu mentor espiritual Emmanuel, que assim diz: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Isso está no livro de João, Segunda carta de João, versículo 6. E assim Emmanuel vem nos explicar. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam, e ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, fraternidade, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Que mensagem linda, e nos faz pensar sobre o que nós aprendemos com Jesus, sobre o que nós entendemos, sobre o que o Evangelho diz para nós mesmos, porque realmente não tem sentido nenhum em professar uma fé sem que a compreenda de verdade. Não tem sentido nenhum falar sobre Jesus
sem sentir Jesus, sem viver Jesus. Não tem sentido dizer que se ama o próximo se realmente essa prática do amor não é algo verdadeiro, autêntico, sincero, honesto em você mesmo. Porque você não ama um ou outro, ou ama todos, ou não ama ninguém. Não tem sentido. Muito lindo, muito lindo. E aqui vamos então para o estudo do tema central, que é necessidade da caridade segundo São Paulo, que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 6 e 7. E assim está escrito: ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tivesse caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. Um recorte belíssimo dessa linda epístola, onde Paulo trata diversos aspectos ao povo de Coríntios. E o Espiritismo vem explicar, através da dissertação do Kardec, um pouco desse texto da carta de Paulo, que diz assim: o apóstolo Paulo compreendeu tão claramente esta verdade que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos e ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Destas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim com clareza a caridade até mesmo acima da fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do inculto, do sábio, do rico, do pobre, e é independente de toda crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra-a não apenas na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. É impressionante a tradução do Kardec sobre esse texto do Paulo, porque ele faz uma extensão muito profunda sobre o sentido mais claro de caridade. A caridade não é apenas aquela caridade em que a gente é capaz de doar um pedaço de pão, ou de doar 1 quilo de feijão, de arroz, aquele pacote de macarrão que está sobrando na minha despensa, aquele açúcar que não vai me fazer falta, porque eu estou fazendo dieta.
Enfim, essa caridade até alcança, entanto, do seu objetivo, porque de alguma forma vai assistir à necessidade material do próximo. Mas o que é a verdadeira caridade? Como diz Emmanuel no texto Caridade Essencial, ele diz que a caridade deve ser sentida e vivida nos preceitos do Evangelho de Jesus. E o que diz o Evangelho de Jesus para mim, para você? Você vive na essência os ensinamentos de Jesus. Você conhece Jesus na sua profundidade, ao ponto de compreender que fazer caridade é a prática na mais pura acepção e que essa caridade tem que ser praticada em todos os tempos de sua existência, que ela não precisa só ser praticada naquele momento em que você destina uma hora para ir para um lugar qualquer onde há necessitados para atender a esse irmão, porque a caridade você pratica o tempo todo. É num gesto, numa atitude, na palavra generosa, na capacidade de ouvir, na ternura para com o outro. É muito mais profundo do que somos capazes de compreender, porque é viver Jesus em todo instante. Compreender Jesus na sua essência é estar com o coração preenchido pelo seu amor. E esse amor que nos salva, esse amor que nos transforma, esse amor que nos recria a todo instante e que é capaz de nos chegar, nos preencher, nos fazer ser mais verdade. Uma caridade verdadeira. É a caridade onde o amor se demonstra em pequenos gestos, em pequenas ações. Nada de palanques, nada de, exibicionismos, mas dá ao outro, sem que a outra mão perceba. Falar sobre o amor sem precisar das palavras, com gestos nobres, com respeito, com calma, com serenidade, com paciência. Caridade que começa logo de nós para com nós mesmos e se reverte profundamente para com o outro, que vive na sua essência o amor de Jesus. Que Jesus nos acolha com seu amor. Vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Jesus. Obrigado por inspirares ao apóstolo Paulo para que ele pudesse deixar para nós essa bela mensagem de amor. Obrigado por ter entre nós espíritos luminosos que são capazes de nos ensinar, na essência, a acepção da palavra caridade. O amor para com o próximo. O amor que é para contigo, Jesus, para com Deus. O amor para comigo mesmo, que se faz presente em cada ação de generosidade, de verdade, de sinceridade para com o meu próximo. Faz com que, Jesus, nós sejamos essa centelha de luz que espalha o teu amor para todos, independente das nossas escolhas, dos nossos caminhos, que sejamos luz a iluminar a vida de todo ser que passa em nosso caminhar. Sê conosco, Jesus. Que Jesus nos ampare, nos guie e vele por nós. Muita paz, meus irmãos.